que é uma entrevista inicial? Uma entrevista inicial é uma entrevista de anamnese, é uma entrevista que você vai escutar a queixa do seu paciente e você vai investigar a queixa do seu paciente ao longo de todo o desenvolvimento do seu paciente até o momento que você está. Se é um adulto, você vai olhar para o passado dele, você vai olhar para a infância dele, você vai perguntar: essa queixa já existia na escola? Essa queixa já existia em casa? Como era na escola, como era em casa? Às vezes ele vai dizer que não existia, mas você vai precisar conhecer como era essa infância dele, porque você mesmo pode identificar queixas lá atrás que ele não está conseguindo investigar. No adulto, por exemplo, a gente frequentemente chama os seus familiares, a gente chama cuidadores, a gente chama outras pessoas que tenham tido um acompanhamento desse paciente, que agora é adulto, mas que tenham acompanhado ele na sua fase da infância, para poder falar sobre esse sujeito na época da infância, justamente para contar situações que possam sinalizar para possíveis queixas que já existiam na infância, possíveis queixas que já existiam na adolescência, possíveis queixas que já existiam na fase da juventude. O nome é entrevista inicial e eu quero frisar aqui que a entrevista ela é feita pessoalmente, entre pessoas e entrevistas. Entrevista é a arte do psicólogo. Nós somos treinados para entrevistar, para conversar. Na entrevista, quando você pergunta uma coisa para um paciente, você escuta a reação dele, você vê como ele reage, você tem a oportunidade de fazer interpretações a partir do comportamento dele e não de coisas que ele falou e não de coisas que ele comentou. A entrevista ela é extremamente rica e é a entrevista que você tem que fazer. Enviar relatório de anamnese não é entrevista. Pedir para as famílias preencherem questionários de anamnese não é entrevista. É preenchimento de questionário de anamnese. Vamos diferenciar as coisas. Entrevista é pessoalmente. Eu posso aplicar um questionário de anamnese pessoalmente durante a minha entrevista. O questionário de anamnese vai me guiando para fazer certas perguntas, para conhecer o histórico do desenvolvimento neuropsicomotor do meu paciente. Mas ao longo desse processo que eu vou fazendo aquelas perguntas, eu escuto a resposta, eu tenho a oportunidade de fazer novas perguntas que não foram previstas no meu questionário de anamnese, para que eu aprofunde certas coisas que são ali, vivas e que são específicas daquele paciente. Vamos supor que o seu questionário de anamnese, para dar um exemplo, ele mande você perguntar sobre qual é o APGA desse paciente. Esse paciente, quais são as 2 notinhas de APGA que ele recebeu quando ele nasceu. E aí a mãe do paciente fala, ele recebeu a nota 5 e a nota 6. Quando você escuta isso, você precisa entender o porquê você está perguntando a notinha de APGA. A nota de APGA ela é uma nota que vai falar de um estado geral de saúde sobre esse paciente. As notas ótimas, que não geram problema, que vão falar de um estado geral de saúde saudável, são notas 8, 9 e 10. Notas abaixo dessas nos levam a pensar em problemas. Se a mãe me fala que essa criança teve notinha de APGA 5 e 6, automaticamente eu tenho que perguntar à mãe qual foi o problema que essa criança teve quando ela nasceu. Ela nasceu com dificuldade de respirar, ela aspirou mercúrio, ela teve uma parada. O que aconteceu que ela teve essa notinha de APGA? Eu tenho que pensar que então ela pode ter precisado de um UTI, pode ter precisado de ajuda, pode ter precisado de ressuscitação. Essa notinha de APGA me sinaliza a resposta que a mãe me dá a essa pergunta que eu fiz, que é da anamnese, ela me sinaliza outras perguntas que não estão previstas no seu questionário. E que aí a mãe começa a chorar e diz, doutora, foi um desastre, a gente sofreu tanto, eu não pude ver meu filho quando ele nasceu. E ela vai trazendo uma série de vivências, de experiências que ela passou naquele momento, que são carregadas de sentidos importantes de serem coletados. Você não teria coletado nada disso se você tivesse mandado um questionário de anamnese para casa e pedido para o paciente preencher. E eu acho isso extremamente preocupante por diversos motivos. Sabe por quê? Quando você manda um questionário para casa, primeiro, você não sabe se essa família é uma família que tem habilidade de leitura e interpretação de texto.
É porque responder um questionário, ela precisa minimamente saber ler e interpretar texto e saber compreender o que está sendo perguntado ali. Segundo, você não sabe se essa é uma família que tem habilidades de se expressar através da escrita. Ela até pode saber, por exemplo, ler e interpretar o texto, mas nem sempre ela tem uma boa habilidade de escrita, de colocar em palavras toda a emoção, tudo o que aconteceu naquela situação, todas as informações necessárias. Porque aquelas perguntinhas ali são um questionário. Um questionário não é uma entrevista. Você precisa das informações que você só pode coletar através de uma entrevista, através de um psicólogo que sabe o que está fazendo e o porquê está fazendo cada uma daquelas perguntas na entrevista de anamnese, na entrevista das queixas, na entrevista para conhecer o histórico desse paciente. Então, não é sugerido você aplicar, você enviar esse questionário de anamnese para casa, como uma tarefa de casa desses pais. Você vai muitas vezes, não, você vai com certeza perder muitas informações importantes para a sua análise do processo de avaliação neuropsicológica para chegar num diagnóstico mais preciso.